Olá, hoje nós vamos para o capítulo 9 do segundo livro de Macabeus. 2 Macabeus, capítulo 9. Veja só, hoje nós vamos ler sobre a morte de Antíoco Epífanes. O Epifânio, ou Epífanes, Antíoco IV. Este rei sanguinário que perseguiu os judeus de toda forma, fez tudo para que acabasse com a religião, com os costumes dos judeus, encontra-se agora no seu fim. E olha que interessante isso. Aquilo já havia dito, nos capítulos anteriores, já havia dito algumas menções em relação ao fim de Antíoco Epífanes. Ou seja, e o fim dele é muito doloroso. A morte dele é narrada, é até um pouco exagerada, depois eu vou explicar para você, mas a morte dele, ele passa por sofrimento atrozes, mas muito sofrimento mesmo, tá bom? E a Bíblia faz questão de lembrar que todo esse sofrimento que ele havia passado era o sofrimento por causa de tudo aquilo que ele havia feito com os judeus, tá bom? Então vamos ver, vamos ler agora então todo esse momento, esse episódio do fim da morte de Antíoco Epífanes, tá bom? Eu quero pedir a você para que você dê um like nesse vídeo. Agora, pode dar um like agora, dá um joinha nesse vídeo. Outra coisa que eu queria pedir a você, por favor, divulgue esse vídeo, porque eu quero muitas pessoas fazendo essa caminhada conosco, lendo a palavra de Deus, se alimentando com essa palavra, se conduzindo pela palavra, e realmente entendendo a palavra de Deus, entendendo a palavra de Deus. Então, vá lá, chame também mais pessoas, fale do canal para as pessoas, fala, vai lá, quer ler a Bíblia inteira? Então vai lá no canal, para a gente ler a Bíblia inteirinha. E você sabe, se você estiver começando hoje, por esse capítulo, você sabe que nós temos os outros livros já gravados, desde o primeiro capítulo de Gênesis até hoje, onde nós estamos, você pode começar lendo. E como é que a gente lê a Bíblia? Sempre eu digo, do começo, tá bom? Vamos lá? Então pegue a sua Bíblia aí. Eu sempre digo, não se incomode com a tradução da sua Bíblia. Isso não é, a tradução da Bíblia não é o mais importante. Às vezes umas palavras mudam, mas a tradução, o teor é um só. Tá bom? Então vamos lá, vamos conhecer hoje como Antíoco Epifânio, Antíoco Epífanes, Antíoco IV morreu. Por essa mesma ocasião, voltava Antíoco da Pérsia, coberto de vergonha, pois entrando na cidade que se chamava Persépolis, ele havia tentado saquear o templo e apoderar-se da cidade. O povo, porém, se revoltou e pegou em armas para defender-se. Com isso, Antíoco viu-se forçado pelos habitantes desta região a começar uma retirada humilhante, encontrando-se perto de Ecbátana, soube da derrota de Nicanor e do exército de Timóteo. Num arroubo de cólera, resolveu desforrar imediatamente nos judeus o mal que lhe haviam feito, os que o tinham obrigado a fugir. Deu ordem ao condutor de seu carro de prosseguir sem parar, a fim de conseguir o mais depressa possível seu intento. Na realidade, a sentença do céu já havia caído sobre ele. Exclamava com presunção: assim que chegar, farei de Jerusalém o sepulcro dos judeus. Mas o Senhor Deus de Israel, que tudo vê, feriu-o com um mal implacável e misterioso. Mas mal acabara de pronunciar essas palavras, aconteceu que ele foi assaltado por atrozes dores nas entranhas e agudos tormentos no interior. E era muito justo, pois ele mesmo havia rasgado as entranhas aos outros por inauditos tormentos. Todavia, em nada desistiu da sua arrogância. Pelo contrário,
sempre cheio de soberba, exalava contra os judeus o fogo de sua cólera e ordenava que se apressasse a caminhada. Repentinamente, caiu da carroça, arrancado pela violência da corrida. Na queda fatal, quebrou todos os membros. O homem que pouco antes, julgando-se acima da natureza humana, pensava poder dominar as frotas do mar e pesar as montanhas nos pratos de sua balança, ei-lo agora estendido sobre a terra. Em seguida, levado numa liteira, provando assim aos olhos de todo o poder de Deus. Chegou a tal ponto que o corpo vivo do ímpio fervilhava de vermes e as carnes se soltavam em pedaço entre dores atrozes. O mau cheiro da podridão que enchia o ar causava náuseas ao exército. Aquele que até há pouco sonhava tocar os astros do céu, agora ninguém podia suportá-lo por causa do mau cheiro que saía dele. Foi então que, derribado, ele começou a perder o orgulho excessivo e a compreender melhor, torturado sob os castigos de Deus pelos constantes sofrimentos. Incapaz de suportar a sua própria infecção, é justo, disse ele, submeter-se a Deus e, como simples mortal, não se querer igualar a ele. O celerado rezava ao Senhor, de quem não haveria de receber compaixão. Prometia dar a liberdade à cidade santa, para a qual ele se encaminhava, a fim de arrasá-la e fazer dela um sepulcro. Dizia ele que tornaria iguais aos atenienses todos os judeus que havia julgado indignos de sepultura e bons para serem atirados com seus filhos às aves do céu e os animais selvagens como passos. Ornaria com ricas prendas aquele templo que havia despojado antes, restituiria multiplicados os vasos sagrados, proveria com suas próprias rendas todas as despesas necessárias para os sacrifícios. Além disso, ele mesmo se tornaria judeu e percorreria todos os lugares habitados, proclamando o poder de Deus. Mas suas dores não se atenuaram, porque o justo castigo de Deus pesava sobre ele. Então, desesperado, em vista de seu estado, escreveu aos judeus a seguinte carta: verdadeira súplica, assim exarada. Eis a carta, depois eu vou te explicar sobre essa carta. Aos dedicados súditos judeus, saudações, bem-estar e felicidade da parte de Antíoco, rei e chefe do exército. Se vós e vossos filhos passais bem, e se vos sucedem todas as coisas como desejais, agradeço a Deus, em quem ponho minha esperança. Quanto a mim, estou prostrado pela doença, mas me lembro com prazer dos vossos sentimentos de respeito e da benevolência para comigo. Ao voltar das regiões da Pérsia, surpreendido por um mal cruel, julguei necessário providenciar a segurança de todos. Não que me desespere de meu estado, ao contrário, tenho firme esperança de restabelecer-me desta enfermidade. Todavia, me lembro de que meu pai designava seu sucessor cada vez que partia em expedição às províncias superiores. Ele queria que, no caso de uma desgraça ou má notícia, os habitantes do país não se perturbassem, uma vez que soubesse a quem confiar os negócios. Eu sei, ademais, que os príncipes que me rodeiam, os vizinhos do reino, estão de atalaia e espreitam os acontecimentos. Por isso, já designei meu filho Antíoco, Antíoco V, para rei, a quem, em outras ocasiões, confiei e recomendei a maior parte de vós, quando partia para outras terras. A ele escrevi a carta abaixo transcrita. Rogo-vos, portanto, e peço que, em memória de meus benefícios para convosco, tanto os gerais como particulares, tenhais para com meu filho a mesma benevolência que para comigo, pois estou convencido de que ele seguirá minhas intenções e agirá convosco com moderação e humanidade. Assim, esse carrasco e blasfemador pereceu miseravelmente distante nas montanhas, em meio àqueles sofrimentos que ele mesmo havia infligido aos outros. Filipe, seu amigo de infância, trasladou seu corpo. Em seguida, partiu para o Egito, para junto de Ptolomeu Filométor, para escapar do filho de Antíoco.
Muito bem, há muita coisa da gente entender aqui. A morte de Antíoco Epifânio, né, é uma morte dura, muito dolorida, né, dolorosa, né, porque ele sofre de um mal que os pesquisadores acabaram por estudar e chegaram a uma certa conclusão. Vamos lá, o que acontece aqui? O Antíoco IV, Antíoco Epífanes, ele está voltando humilhado de uma batalha de Persépolis, lá na Pérsia. Por quê? Se você acompanhar a história, né, ele era o rei, né, o Antíoco IV era o rei do Império Seleucida, que pegava toda aquela parte, subindo ali Palestina, Líbano, Síria, né, Mesopotâmia e Pérsia. Ele tinha partido numa expedição para conquistar e cobrar impostos ali na Pérsia. Ele foi humilhado porque o pessoal de Persépolis, que é uma grande cidade, se levantou contra ele e arrasou ele e o seu exército. Ele estava humilhado e voltando, e próximo a Ecbátana. Ecbátana é uma cidade conhecida para nós. Ecbátana é uma cidade que a gente já leu o livro de Tobias, a gente sabe que é uma cidade importante ali no livro de Tobias, né? Mas Ecbátana, que fica na Pérsia, né? Ele, próximo a Ecbátana, entre Persépolis e Ecbátana, ele começa a sentir os sintomas de uma doença que ele tem. Uma doença que faz com que ele tenha dores horríveis. Mas espera aí, antes disso, quando ele voltava humilhado da batalha, ele teve notícias de que Nicanor havia sido derrotado pelos judeus. Quando ele ficou sabendo que Nicanor havia sido derrotado pelos judeus, ele se encheu de ódio e falou: já fui derrotado aqui em Persépolis, agora fui derrotado pelos judeus. Ele dá ordem para o cocheiro do seu carro e com toda a força, sem parar, porque ele queria ir a Jerusalém e arrasar Jerusalém. Ele diz, nas suas palavras: vou transformar Jerusalém no sepulcro dos judeus, ou seja, eu vou matar tudo quanto é judeu e enterrar em Jerusalém, vou acabar com aquela cidade. Muito bem, a Bíblia fala o seguinte: mas não adiantou, porque já havia traçado sobre ele a vontade de Deus. E é neste momento, né, ali perto de Ecbátana, que ele começa a sentir dores horríveis, dores que ele não conseguia aguentar. Mesmo com dores, ele dizia: vá mais rápido. Nessa coisa de ir mais rápido, você imagina, não tem estrada, é só pedra e o cavalo levanta. Numa dessas correrias que o cocheiro estava fazendo com o carro, ele que estava na sua carruagem, ele é jogado para fora. Quando ele é jogado para fora, ele se quebra e machuca todo. Então, duas coisas: ele já havia sentido dores por causa da doença e ele é jogado para fora. Que doença é essa? Deixa eu te explicar uma coisa. Os pesquisadores, né, têm debatido sobre a morte de Antíoco IV Epifânio e muitos deles chegaram à conclusão de que ele estava sofrendo de câncer. Talvez um câncer porque nas regiões, nessa região mais desses órgãos vitais, e ele estava sentindo muitas dores. Além do câncer, ele é jogado, por causa desse pequeno acidente, para fora e se machuca todo. A Bíblia exagera dizendo que ele começou a feder, que as suas feridas fediam. A Bíblia exagera dizendo que estava cheio de vermes. É um pouco de exagero, porque a Bíblia quer contar aqui como se ele estivesse no Sheol, né? Você sabe que o Sheol é o lugar do castigo para os judeus, né? E lá os vermes consomem o corpo, né? Então a Bíblia dá uma exagerada. Provavelmente ele estava muito machucado e o câncer o consumindo cada vez mais. Mas essa coisa de que ele estava coberto de vermes, isso é um pouco de exagero, isso é mais para lembrar que as pessoas que são castigadas vão para o Sheol ser comidas pelos vermes. Mas tudo bem, fato é que ele estava com câncer e muito machucado. E é nesse momento que ele pensa o seguinte: eu
vou elevar uma prece a Deus dos judeus, o Deus verdadeiro. E nesse momento ele assume, faz um ato de fé, dizendo que vai libertar Jerusalém, dizendo que vai restaurar o templo, dizendo que vai dar vida livre para os judeus, dizendo que vai, com o seu próprio dinheiro, financiar todos os sacrifícios, dizendo que vai fazer tudo isso. Ou seja, aquele que antes havia prometido que ia matar todos os judeus e transformar Jerusalém no sepulcro dos judeus, agora se torna, por causa do medo da morte, por causa da dor que sente, agora se torna um defensor e protetor dos judeus. Ele diz então e escreve uma carta. Essa carta, eu vou te explicar uma coisa. Essa carta é uma carta que, se você pode ler de novo depois, na verdade ela não foi escrita para os judeus, ela foi escrita para o seu povo. Mas o autor aqui faz questão de colocar que ele escreveu para os judeus. Não escreveu, porque, na verdade, o que acontece? Mesmo diante de toda essa benevolência do rei Antíoco, com os judeus, dizendo que vai libertar Jerusalém, vai financiar os sacrifícios, vai restaurar o templo, mesmo com isso, ele não fica bom. Ele só vai piorando, piorando, piorando. A Bíblia diz, o castigo dele está sendo colocado por causa de tudo aquilo que ele fez. Muito bem, essa carta é colocada, praticamente incluída nesse texto, como se fosse uma carta para os judeus, mas não foi para os judeus. Os judeus continuam com a mesma raiva em relação a ele, e Antíoco Epifânio, então, morre ali naquele meio caminho, entre Ecbátana e Persépolis. Provavelmente morreu de câncer, e muito machucado por causa desse pequeno acidente que havia acontecido. É uma morte muito trágica, é uma morte muito dolorosa mesmo, tá? Vem cá que eu quero falar algumas coisas para você. Versículo 2 desse capítulo. Pois, entrando na cidade que se chamava Persépolis, ele havia tentado saquear o templo e apoderar-se da cidade. Persépolis é uma grande cidade na Pérsia. Ele tentou apoderar-se da cidade, saqueou o templo. Que templo é esse? Esse templo, ele não ficava exatamente em Persépolis, ele ficava em Elimaida, que é uma cidade perto. Então, na verdade, ele não só vem contra Persépolis, mas ele vem contra toda aquela região, querendo saquear toda a região. Então, na verdade, o templo mesmo que se fala aqui é um templo que está em Elimaida, que é uma cidade próxima a Persépolis. Então ele vem com tudo, contra Persépolis, Elimaida, contra todas aquelas cidades ali, tá bom? Versículo 3. Cadê versículo 3? Encontrando-se perto de Ecbátana, soube da derrota de Nicanor e do exército de morte. Ecbátana é aquela cidade que nós conhecemos, ela ficava ali a 700 quilômetros a nordeste de Persépolis, ele morreu entre Ecbátana e Persépolis, entre coisas ali, Então ele ficava naquela região ali. Hoje Ecbátana é atual Ramadã, hoje é Ecbátana atual Ramadã. Versículo 5, só para eu lembrar aqui. 5. Mas o Senhor Deus de Israel, que tudo vê, feriu-o com um mal implacável e misterioso. Mal acabara de pronunciar essas palavras, aconteceu que ele foi assaltado por atrozes dores nas entranhas e agudos tormentos do interior. Então, essas dores, esse mal misterioso, ele foi, como eu disse para você, ele foi mais ou menos um consenso entre os pesquisadores que ele tenha sofrido, que ele tenha justamente desenvolvido um câncer, e isso que trouxe para ele toda essa dor, todo esse sofrimento, tá bom? Versículo 9. Cadê versículo 9? Chegou a tal ponto que o corpo vivo do ímpio fervilhava de vermes e carnes se soltava em pedaços entre dores atrozes. O mau cheiro da podridão que enchia o ar causava náuseas ao exército. Aqui um pouco de exagero, queria lembrar você, a Bíblia não descreve que doença fez isso com ele, mas provavelmente ele estava sofrendo de câncer, teve aquele acidente que ele caiu do carro, machucou muito,
E é importante lembrar o seguinte, na verdade, ele já estava sofrendo. Essa coisa de falar que estava com verme, que fedia, que coisa, é só para exagerar e dizer que ele estava sofrendo os tormentos do Sheol, como eu disse para você. O Sheol, na cabeça do judeu, é onde a pessoa paga pelos seus pecados e o seu corpo se enche de vermes, né, e a sua carne apodrece. Mas, na verdade, ele já estava sofrendo por causa do câncer, por causa dos machucados. Versículo 17. Além disso, ele mesmo se torna... depois ele vê tudo isso, fala, eu vou ser isso, eu vou fazer isso, eu vou libertar, eu vou restaurar o templo, eu vou libertar Jerusalém, eu vou dar dinheiro, eu vou ser bonzinho, né? Versículo 17. Além disso, ele mesmo se tornaria judeu e percorreria todos os lugares habitados, proclamando o poder de Deus. Além de tudo isso, ele mesmo prometeu se tornar judeu e proclamar, sair como missionário dos judeus. Né? Mas é importante lembrar que parece que Deus não ouviu as orações dele, porque ele continuou sofrendo do mesmo jeito e não adiantou nada. Aí ele diz que ele redigiu uma carta. Versículo 19. Aí ele redigiu uma carta aos dedicados súditos judeus, saudações, bem-estar. Aí ele fala um monte de recomendações que é importante lembrar. Como a gente está estudando a Bíblia, a gente tem que lembrar. Essa carta, gente, vamos ser sinceros, essa carta não foi dirigida aos judeus. Essa carta foi dirigida para os habitantes da Antioquia. Antioquia era a cidade onde o rei Antíoco morava. Ele está vendo que ele está próximo da morte e ele escreve uma carta já dizendo, o meu sucessor é o Antíoco V, meu filho Antíoco, né? E já dizendo, tudo que eles precisam obedecer e tal. Por que não é uma carta dirigida aos judeus? Porque ele tinha ódio dos judeus. E eu vejo aqui a carta. Olha aqui, olha aqui. Se vós e vossos filhos passais bem, vos sucedeu... agradeço a Deus... Se vós e vossos filhos passais bens, e se vos sucedem todas as coisas como desejo, agradeço a Deus. Então, bonzinho, né? Quanto a mim, estou prostrado pela doença. Mas me lembro aqui, olha aqui na carta. Mas me lembro com prazer dos vossos sentimentos de respeito e da benevolência para comigo. Que é isso? Os judeus odiavam Antíoco. Então, mas me lembro bem do respeito e da benevolência que vocês tinham comigo? Claro que não. Então essa carta não foi escrita para os judeus. Essa carta foi escrita para os habitantes de Antioquia. Mas o autor do livro do Macabeus achou por bem pegar essa carta e colocar como se ele estivesse escrevendo para os judeus, para mostrar que o rei tinha realmente reconhecido que ele tinha errado e que ele reconhecia o poder de Deus. Antes ele já havia reconhecido, antes ele tentou, né, já pedir perdão, tipo assim, eu vou ajudar o templo, eu vou ajudar o sacrifício, eu vou libertar. Aí o autor desse livro, ele coloca essa carta, mas essa carta, com certeza, não foi escrita para os judeus, foi escrita para os habitantes da Antioquia, tá bom? Versículo 25, para a gente terminar aqui. Eu sei, ademais, que os príncipes que me rodeiam e os vizinhos do reino estão de atalaia e espreitam os acontecimentos. Por isso já designei meu filho. Quem que são os príncipes vizinhos? Os príncipes vizinhos, né, os reis vizinhos, trata-se de Ptolomeu VI e Arsaces VI. Ptolomeu VI e Arsaces VI, que estão ali do lado, né, querendo a qualquer momento ver a morte de Antíoco IV e pegar o reino ali. Muito bem, olha aqui. O que nós vemos e o que o livro dos Macabeus quer dizer para a gente? Todo o ódio que Antíoco IV tinha pelos judeus foi transformado numa dor terrível no seu corpo e na sua alma. Antíoco IV percebe o poder de Deus, tenta se emendar, mas não consegue se livrar dos castigos. Morre. Para a Revolução Macabaica, isto é uma grande vitória, porque o povo vencia nas batalhas, né, na terra ali, mas Deus vencia por eles no céu. Et crucem Domini, fugit partes adversa, vite teleo detribuida, radix David. Aleluia.